Cheguei aqui ao plenário hoje pela tarde, já quase que no encerramento do discurso, do pronunciamento, o primeiro pronunciamento do senador José Serra. Pelo que ouvi de alguns apartes, de alguns comentários, teria sido um pronunciamento muito mais do que respeitoso, mas um pronunciamento equilibrado. Entretanto, senhor presidente, alguns dos pontos que eu ouvi do senador José Serra, eu gostaria de falar a respeito de alguns desses pontos aqui neste momento. O primeiro diz respeito à crítica que faz o senador em relação às elevadas taxas de juros praticadas em nosso país. De fato, essa é uma crítica que todos nós fazemos. De fato, essa bandeira da redução das taxas de juros no Brasil foi, durante e no período da primeira eleição da presidenta Dilma, a sua principal bandeira. E eu me recordo, como se fosse ontem, que quando a presidenta assumiu o seu primeiro mandato, ainda no ano de 2011, reunindo com vários partidos políticos, de 5 palavras que ela falava, 3 delas estavam relacionadas à necessidade de baixar as taxas de juros neste país, senhor presidente, senhores senadores. E, de fato, assim o fez. Quem não recorda que, num período importante, acho que foi no ano de 2013, os juros reais no Brasil chegaram a 2%, das menores taxas de juros que o Brasil já teve nos últimos tempos. A coragem da presidenta Dilma de baixar as taxas de juros. Mas, infelizmente, toda aquela escalada de diminuição de juros tiveram, por conta do nervosismo do mercado, de sofrer um caminho inverso. E hoje nós voltamos a ter elevadas taxas de juros. Entretanto, senhor presidente, não tão elevadas como eram na época em que Fernando Henrique era presidente do país. Eu não quero aqui me referir a todos os dados, porque são muitos os dados, mas somente a um dado. No governo da presidenta Dilma, as taxas de juros chegaram, em média, podemos assim dizer, a 12%, enquanto que no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as taxas de juros superaram a casa dos 25%, o que significa dizer aquele valor falado aqui no plenário pelo senador Flecha Ribeiro, de 7 bilhões aproximadamente a cada ponto percentual de juros, são recursos públicos do povo brasileiro canalizados para o sistema financeiro, sem dúvida nenhuma. No período do governo dos tucanos, do governo do PSDB, a quantidade de recursos oriundo das elevadíssimas taxas de juros canalizadas, daquilo que poderia ser aplicação em saúde, em educação, em infraestrutura, foram direcionados para o sistema financeiro. Então, eu sou daquelas que pensam o seguinte: acho que antes de mais nada, nós temos que ter muita coerência naquilo que a gente fala, porque não bastam os discursos. É preciso analisar a realidade, quer dizer que vamos, como que num passe de mágica, esquecermos tudo o que aconteceu antes do governo da presidenta Dilma, antes do governo do presidente Lula, e agora passa-se a criticar os altos, elevadíssimos valores da taxa de juros. E, repito, nenhum presidente enfrentou este problema como enfrentou a presidenta Dilma. Repito, que não apenas falou, fazia um discurso, mas na prática chegou, num período importante do seu mandato, 2012 e 2013, a promover uma queda significativa dos juros no país, que, repito, infelizmente não durou muito tempo por conta e por força da pressão
ocorrida no Brasil. Aliás, seria muito bom que travássemos esse debate a respeito da política econômica em nosso país. Porque um outro dado interessante é que a oposição, que, aliás, ainda não saiu da campanha eleitoral, não entende que é campanha eleitoral, também não faz nenhuma questão em relembrar, por exemplo, que a dívida pública líquida do Brasil, na época em que eles eram governo, superava a casa dos 64% em relação ao PIB. E hoje, senador Humberto, a dívida líquida pública atinge 33%, ou seja, a metade do que era no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Enfim, mas esse é o bom debate, esse é um debate interessante. Eu comparo esse debate da economia com o debate que se trava em torno da Petrobras. Da forma como falam da Petrobras, a empresa está falida, a empresa não vale mais nada. Não é verdade. A empresa, no ano passado, quebrou todos os seus recordes de produção. O pré-sal, que alguns dizem ser ilusão, já produz mais de 700 mil barris de petróleo. O pré-sal são mais de 2 milhões e 200 mil barris de petróleo que a Petrobras produz, sendo 700 mil o petróleo vindo e extraído do pré-sal. Mas, enfim, quero dizer que esse debate é muito importante, tem que ser travado, mas travado dentro de uma sinceridade plena, dentro de uma realidade dos fatos. Não basta apenas fazer discursos de conveniências, discursos porque meu partido não está no poder. Então, hoje a taxa de juros é muito alta. Na época em que chegou a 25%, a 30%, não tinha problema nenhum. Eram outros problemas que aconteciam no Brasil e tudo se explicava. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que, e aqui voltar a afirmar, que desde que encerrou-se o período eleitoral, imaginávamos que encerraria também, por parte não só de quem ganhou, mas também de quem perdeu as eleições, essa disputa. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que está em andamento uma disputa, ou seja, uma disputa não só política, nós estamos assistindo no Brasil uma escalada antidemocrática que, além de tentar desestabilizar o governo da presidenta Dilma, objetiva atingir também o ex-presidente Lula, cuja hipotética candidatura em 2018 é tida pela oposição como uma séria ameaça ao projeto de conservadores para reaver o poder. E nesse último final de semana, o meu partido, o PCdoB, esteve reunido e nós, com muita responsabilidade, com muita atenção, fizemos um debate profundo acerca do momento político por que passa o nosso país. A crise, ela existe, ela é evidente, ela é fato, mas discutimos a forma de superar essa crise e como superar a crise fazendo com que o Brasil ganhe, com que o Brasil vença. O que a gente percebe é que muitos pretendem que a crise se prolongue e pretendem fazer com que o caos se estabeleça no Brasil. Ou seja, é aquela velha tese, senador Magno Malta, aquela velha tese do quanto pior, melhor. Então, nós não podemos permitir que essa tese do quanto pior, melhor, perdure em nosso Brasil. Portanto, a retomada da iniciativa política a ser empreendidas pelas forças democráticas e progressistas, no nosso entendimento, deverá se dar em torno de bandeiras unificadoras, bandeiras entre as quais nós apresentamos várias, mas destacamos 3 com muita força. 3 bandeiras que entendemos devam ser o elo de unificação, o elo de unidade do povo brasileiro em defesa da democracia, em defesa do Brasil, em defesa do desenvolvimento. E entre as bandeiras, senhor presidente, e senhores senadores e senhoras senadoras, que o meu partido levanta está, em primeiro lugar, a defesa intransigente da democracia, que hoje se reverte na defesa do mandato da presidenta Dilma, que exige
e, portanto, exige de toda a sociedade um amplo e um firme rechaço ao golpismo e à realização de reformas antidemocráticas que muitos pensam e querem promover em nosso país. Portanto, a defesa da democracia hoje no país passa necessariamente pela defesa do mandato da presidenta Dilma. E quando eu assim falo, eu não me refiro apenas aos partidos, senador Paim, que apoiaram a candidatura da presidenta Dilma. Não, eu vejo manifestações sinceras, manifestações corretas, manifestações honestas, que vêm de representantes da sociedade civil organizada, que vêm de representantes do povo brasileiro, que vêm de muitos representantes partidários que não tiveram na campanha da presidenta Dilma e que entendem que o momento não é de defender o golpe. Não, impeachment baseado em quê, senhor presidente? O momento é de mantermos-nos unidos em defesa do país, em defesa do desenvolvimento, em defesa da nação. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o combate à corrupção, senhor presidente. Mas o combate à corrupção que venha necessariamente ligado à proposta do fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Ora, para mim, não soa bem, eu imagino que não deva soar bem também ao povo brasileiro, o fato de que muitos falam contra a corrupção. Mas na hora de tratar da reforma política, na hora de tratar da reformulação do Estado brasileiro, para tornar o Estado brasileiro menos susceptível a esses atos, o que a gente vê? A gente vê alguns falando terminantemente contra a proposta que visa acabar com o financiamento empresarial de campanha. Ora, senhor presidente, eu pergunto, há algo que poderia ser mais nefasto à política do que os políticos, os partidos políticos, dependerem de empresas para fazerem suas campanhas? De dependerem de doações empresariais para manterem suas organizações partidárias? Não há, senhor presidente, não há. Eu acho isso... Eu não sei qual é o país que adota esse modelo, esse sistema. Aliás, acho que nem adota. Eu, a princípio, sempre fui a favor, contra. Mas como não havia muita simpatia e nem muito espaço no parlamento para que essa proposta evoluísse, do fim do financiamento empresarial, eu, quando deputada, e já tem mais de uma década, apresentei um projeto de lei. Um projeto de lei que previa, aliás, eu acho que é o senador Cristóvão, que tem um projeto muito mais jovem, mais recente do que o meu, mas que vai na mesma direção. O projeto que eu havia apresentado na Câmara dos Deputados era possibilitando, sim, o financiamento empresarial das campanhas. Mas a doação das empresas para as campanhas não seria feita diretamente aos partidos, tampouco diretamente aos candidatos, aos entes políticos, mas iria para um fundo coordenado pela Justiça Eleitoral Brasileira. E a Justiça Eleitoral Brasileira, dentro de regras democráticas, faria a distribuição desses recursos que foram doados por empresas aos partidos políticos. Porque, repito, o objetivo de acabar com o financiamento empresarial de campanha é acabar, no meu entendimento, com essa relação não saudável, para não dizer promíscua, mas nem um pouco saudável, entre empresas privadas, partidos políticos e parlamentares políticos brasileiros. Então, não é correto que continuemos, que mantemos esse tipo de formatação no sistema político eleitoral brasileiro vigente. Hoje, quando da abertura da ordem do dia, agora há alguns instantes, o senador Romero Jucá anunciou a pauta à ordem do dia e já colocou em debate algumas propostas relativas à reforma política. Uma delas, uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, trata do fim das coligações. A outra trata da desincompatibilização
de chefes do Poder Executivo que concorram à reeleição. E a outra, uma PEC apresentada pelo senador Waldir Raupp, que trata de questões relativas à formação de novos partidos políticos no Brasil. Quero lembrar que na última reunião de líderes, ocorrida na sala da presidência, foi o líder Humberto Costa que levantou a necessidade de incluirmos na pauta também um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei de minha autoria, relatada, e aliás muito bem relatado, pelo senador Roberto Requião. Um projeto muito simples, mas que proíbe o financiamento empresarial de campanha eleitoral. Aliás, nos ajudaria muito o Supremo Tribunal Federal se concluísse a votação de uma ação direta de inconstitucionalidade ingressada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a legalidade de empresas financiarem campanhas. Aliás, essa ADIM já obteve 6 votos favoráveis. Está parada porque foi pedido vistas pelo ministro Gilmar Mendes. Então, vejam, são 6 ministros que votaram, que disseram ser inconstitucional. E espero que, brevemente, o ministro Gilmar Mendes possa devolver para que o Supremo possa julgar essa questão. E, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, não sei, vai solicitar uma questão de ordem após o meu pronunciamento, mas dizer que, já dos itens que nós elegemos, o meu partido, como entendendo que seriam os 3 itens principais a unificar a sociedade brasileira em torno da defesa do Brasil, em torno da defesa da democracia, do desenvolvimento e da geração de empregos, é que eu já me referi, a defesa do próprio mandato da presidenta Dilma, o combate à corrupção com a defesa do fim do financiamento privado às campanhas eleitorais e, por fim, a defesa da Petrobras. A defesa da Petrobras é muito importante. Aqui eu volto a repetir o que tenho falado com certa frequência desta tribuna. Muitos setores, muitos segmentos da sociedade procuram jogar a crise sob a Petrobras. Uma crise que a Petrobras vive, mas não é dela. A crise foi criada por algumas pessoas que agiram contra os interesses da empresa e contra os interesses do país. E são exatamente esses que têm que ser punidos, e não uma empresa da qual o Brasil depende. Depende muito, porque grande parte do projeto de desenvolvimento nacional, e aqui eu ouvi dizer que não há projeto para o Brasil. Eu quero dizer que, de fato, aquele projeto que colocava as privatizações na ordem do dia, de fato, este não há. Existe um outro projeto que é de fortalecimento do Estado brasileiro para que possamos cada vez mais investir recursos em infraestrutura, na formação do maior capital do Brasil, que é o capital humano, ou seja, investimentos pesados em educação. E aqui lembro que foi a própria presidenta que elegeu o seu 2º mandato como a principal palavra de ordem: Brasil, pátria educadora. Então, para que, de fato, essa palavra de ordem se transforme numa realidade prática, num conjunto de ações em defesa do desenvolvimento do ensino em nosso país, porque não há país que tenha se desenvolvido sem que investisse maciçamente na educação, e nós queremos fazer isso também no Brasil. Nós dependemos e muito da riqueza oriunda das atividades do petróleo, ou seja, das ações da Petrobras. E não será acabando como sistema de partilha, como quer a oposição, que a gente vai conseguir dar o avanço que nós pretendemos dar, porque o fim do regime de partilha para o pré-sal seria o enfraquecimento daqueles recursos que já aprovamos em lei, que deverão ser dirigidos para a educação, como do Fundo Social, que irá para a educação, assim como dos royalties do petróleo. Então, senhor presidente, eu acho que a hora é de debater, mas debater com seriedade, debater com sinceridade, porque é muito fácil. Eu concluo.
Em pouquíssimo tempo, agradeço Vossa Excelência pela benevolência, mas já estou concluindo, mas eu creio que o debate ele é importante e deve levar em consideração não só a análise, mas a realidade, porque é muito fácil criticar os juros hoje. Agora, dizer que o juro é hoje alto, sem, daqui da tribuna, lembrar que na época em que hoje critica, os juros eram muito superiores do que é hoje. Por exemplo, a média dos juros em 2002, governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, era de 24,9%, 25%. Em 2013, a média dos juros no país era de 11%. Então, é muito fácil dizer que o juro é alto, mas tem que dizer também que lá no passado os juros estavam a quase 25%, portanto, muito superior ao valor dos juros de hoje. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente.